Um rapaz jovem, com o mesmo olhar sereno do Arthur, atravessou aquela entrada acompanhado de oficiais de justiça fardados e de uma mulher que ninguém achou que voltaria pisando ali de cabeça erguida. A nossa Adriana, a fisioterapeuta que apodreceu numa cela por 6 anos, que perdeu o marido na enchente, que foi condenada por um crime que ela nem sonhou em cometer, hoje volta com um documento oficial na mão e com a força do judiciário do lado dela. E a Pilar, gente do céu, aquela mesma Pilar que se achou dona do mundo depois que o Arthur morreu, hoje foi obrigada a arrumar as malas na frente de todo mundo como se fosse uma invasora qualquer. Se você acompanha essa história comigo desde o começo, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada minuto do que vem pela frente é peça-chave para entender como esse rapaz misterioso desmontou o império dos Brandão. Porque esse jovem que atravessou o portão hoje não é um estranho qualquer, minha gente. Esse jovem carrega no sangue o segredo mais bem enterrado da história do Arthur. Esse jovem é a peça que faltava para virar essa novela do avesso. Porque a Pilar, aquela mesma Pilar que se achou dona do mundo depois que o Arthur morreu, aquela mesma Pilar que colocou os pés naquela mansão com ares de rainha depois de expulsar a família da Adriana, aquela mesma Pilar que dormia no quarto do irmão sem nenhum pingo de vergonha, hoje foi obrigada a fazer as malas na frente de todo mundo. Vocês precisam ver a expressão de humilhação daquela mulher, minha gente. Ela que sempre olhou de cima para baixo. Ela que sempre cuspiu ameaças pelos cantos. Ela que sempre se sentiu intocável. Hoje foi rebaixada à condição de invasora. Os oficiais de justiça deram poucas horas para ela recolher os pertences pessoais, gente. Nem uma joia extra, nem um móvel de estimação, nem uma quinquilharia de valor. Só o que era realmente dela. Só o que ela trouxe do próprio apartamento. E olhe lá. Enquanto isso, o Ulisses recebia no celular a notificação mais devastadora da vida dele. Todas as contas bancárias bloqueadas. Todas. O dinheiro que ele tinha torrado no cassino clandestino, o dinheiro que ele tinha investido em apostas idiotas, o dinheiro que ele tinha usado para pagar agiotas depois da confusão do sequestro, tudo, absolutamente tudo veio para cobrar. E a justiça exigiu devolução imediata do que ele tinha gastado indevidamente da herança do irmão. O homem entrou em desespero, gente. Chorou, gritou, ligou para advogado, tentou explicar, mas não teve jeito. A ordem judicial era clara e definitiva. E o Tiago? O Tiago. O rapaz que tinha sido colocado como inventariante pelo juiz, o rapaz que a Pilar tinha tentado tirar a paternidade para deixar sem nada, o rapaz que a Silvana tinha defendido com unhas e dentes contra o exame de DNA, esse mesmo Tiago recebeu ordem de despejo do apartamento que a família ocupava com recursos que vinham do Arthur. A Silvana entrou em colapso na frente do filho, gente. Aquela mulher que sempre foi tão firme, sempre foi tão calculista, sempre foi tão certa de que ia proteger a herança do garoto, se viu de mãos atadas diante de um documento oficial que dizia que tudo aquilo tinha um dono legítimo. E esse dono não era ninguém da família Brandão. Mas quem é esse jovem, gente? Quem é esse rapaz que apareceu do nada com todo esse poder na mão? Quem é esse Heitor que caminha ao lado da Adriana como se fosse irmão dela, como se fosse aliado de anos, como se fosse cúmplice de uma missão sagrada? A bomba estoura quando a gente entende que esse Heitor não é um estranho qualquer. Esse Heitor carrega no sangue o segredo mais bem guardado da história do Arthur. Esse Heitor é a peça que faltava para desmontar toda a farsa que sustentou a condenação injusta da nossa fisioterapeuta. E vocês precisam saber como tudo isso começou. Precisam saber como essa aliança improvável foi montada. Precisam saber como a maior vingança dessa novela foi construída nas sombras, tijolo por tijolo, prova por prova, verdade por verdade. Vamos voltar alguns dias antes desse dia histórico. Vamos voltar para o momento exato em que a nossa Adriana, ainda cumprindo o trabalho voluntário no abrigo que ajudava as vítimas das últimas enchentes, recebeu no celular uma ligação que ia mudar o rumo da vida dela para sempre. Ela estava separando cobertores, estava organizando cestas básicas, estava conversando com uma senhora que tinha perdido tudo na correnteza, quando o aparelho vibrou no bolso da calça jeans. Número desconhecido, gente. Nenhuma identificação, nenhuma pista, só um alerta silencioso no visor. A Adriana atendeu meio desconfiada, meio sem paciência, achando que era mais uma daquelas ligações de telemarketing que enchem a paciência da gente no meio do dia. Mas a voz do outro lado, minha gente, a voz do outro lado era de uma mulher já idosa, com sotaque discreto,
com timbre tremido, com aquele jeito de quem está guardando um segredo há décadas e finalmente decidiu falar. E o que essa mulher disse na primeira frase foi o suficiente para fazer a Adriana quase deixar o celular cair no chão. Ela disse que o Arthur, aquele Arthur que morreu na noite do casamento, aquele Arthur que a Adriana só conheceu como um homem solitário e sem filhos, tinha na verdade um filho biológico, um filho de sangue, um filho que existia em algum canto do mundo e que ninguém da família Brandão nunca quis reconhecer. Meu Deus do céu, gente! Imagina só o choque da nossa Adriana nesse momento. Ela ficou parada, olhando para o chão, com a mão tremendo no celular, sem conseguir processar a informação. Como assim um filho? Como assim escondido? Como assim ninguém sabia? E a voz do outro lado continuou explicando com detalhes que faziam a história ganhar corpo. A mulher disse que o rapaz tinha sido concebido antes do Arthur conhecer os irmãos que a gente conhece na trama. Que a mãe biológica do rapaz tinha sido uma mulher humilde, uma costureira do interior que o Arthur amou de verdade quando ainda era jovem. E que essa mulher tinha sido descoberta pela Pilar quando o menino ainda era pequeno. E aí a bomba veio de vez, minha gente do céu. A voz revelou que foi a própria Pilar, aquela mesma Pilar arrogante que a gente conhece, quem escondeu o rapaz do mundo inteiro para proteger a herança da família Brandão. Foi a Pilar quem ameaçou a mãe biológica de morte. Foi a Pilar quem obrigou a mulher a mandar o filho para fora do país sob outro nome, sob outra identidade, sob outra vida. Foi a Pilar quem apagou os rastros, quem queimou os documentos, quem calou as bocas de todo mundo que sabia da existência daquele menino. E o Arthur, coitado do Arthur, ficou por décadas achando que o filho tinha morrido junto com a mãe biológica num acidente forjado pela irmã. A Adriana desabou ali mesmo, gente. Ela sentou na primeira cadeira que encontrou, respirando fundo, tentando organizar o tamanho da fraude que estava sendo revelada para ela. Porque naquele momento, minha gente, ela entendeu tudo. Ela entendeu por que a Pilar tinha tanto interesse em vê-la condenada. Ela entendeu por que a Pilar tinha tanto pavor de perder a herança. Ela entendeu por que a família Brandão inteira tinha se armado contra ela como se tivesse alguma coisa muito maior a perder. Não era só o dinheiro, gente. Não era só o apartamento. Era um crime de décadas atrás que finalmente estava vindo à tona. Ela desligou o celular com a mão trêmula, gente do céu, e ficou olhando para a tela do aparelho como se o número desconhecido pudesse dar mais alguma pista sobre quem seria a mulher misteriosa daquela ligação. Quem podia ser aquela informante? Quem podia ter guardado esse segredo por décadas e finalmente resolveu jogar tudo pro alto? A Adriana começou a fuçar na cabeça. Minha gente, começou a passar em revista cada rosto do universo do Arthur que ela tinha conhecido nesses anos de história. Podia ser uma antiga funcionária da joalheria? Podia ser uma vizinha idosa da casa da mãe do Arthur? Podia ser até mesmo alguém do interior de Minas Gerais que conhecia a Maria da Conceição de perto? E aí, gente, um arrepio subiu pela espinha da Adriana quando ela olhou para os lados do abrigo e percebeu que alguém, em algum lugar, tinha acesso a informações muito íntimas da família Brandão. Alguém sabia detalhes que nem o Ulisses, nem a Silvana, nem o próprio Tiago conheciam. Alguém tinha guardado o mapa desse segredo por décadas, esperando o momento certo para soltar a bomba. E esse momento, minha gente do céu, era agora, era ali, era com ela. A Adriana andou até o pátio do abrigo, respirando ar puro, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. Ela pensou na Rosa, aquela funcionária fiel do Arthur que sempre teve um coração enorme. Podia ser ela? A Rosa conhecia cada esquina daquela casa, cada gaveta, cada segredo guardado. Mas a voz da ligação não era da Rosa, gente. Era uma voz completamente diferente, com sotaque interiorano, com timbre mais rústico. E se fosse uma parenta distante da Maria da Conceição? Uma tia velhinha que sobreviveu à perseguição da Pilar e ficou esses anos todos esperando uma brecha para falar? E enquanto ela caminhava perdida em pensamentos, minha gente do céu, uma outra hipótese passou pela cabeça dela. E se essa mulher misteriosa fosse alguém que a Pilar tinha subornado décadas atrás para guardar segredo? E se essa pessoa, por qualquer motivo, tivesse se cansado do peso da culpa e resolvesse contar tudo? E se a consciência tivesse pesado tanto nessa mulher que ela precisava finalmente colocar a verdade para fora antes de morrer? Porque a voz, gente, a voz parecia de alguém já bem idosa, alguém que talvez tivesse pouco tempo pela frente. A Adriana sentou num banquinho de madeira do pátio, minha gente, e ali ficou uns bons minutos processando tudo.
O coração dela batia acelerado, as mãos ainda tremiam, e uma pergunta ecoava sem parar na cabeça dela. Quem era a verdadeira dona dessa história? Quem tinha o poder de mudar tudo com uma única ligação? E principalmente, minha gente do céu, essa pessoa ia continuar ajudando ou tinha soltado a bomba e sumido para sempre no mundo? Porque a Adriana precisava dessa mulher, precisava dessa aliada silenciosa que conhecia os podres da família Brandão como ninguém mais nesse país. E o Mau, que estava por perto ajudando a distribuir cobertores, percebeu na hora que alguma coisa muito grande tinha acontecido com a irmã. Ele se aproximou preocupado, gente, e a Adriana só conseguiu balbuciar poucas palavras para ele. Ela disse que a família Brandão tinha um segredo enterrado há décadas, que existia uma pessoa que podia mudar tudo, que podia derrubar cada Brandão de uma vez só, e que essa pessoa tinha acabado de entrar em contato através daquela ligação misteriosa. O Mau ficou de queixo caído, minha gente. Ele que sempre acreditou na inocência da irmã. Ele que sempre torceu para que a verdade viesse à tona. Ele viu naquele instante a possibilidade real de reverter tudo que tinha destruído a vida da família deles. Mas a Adriana não teve nem tempo de digerir a bomba que tinha explodido no colo dela. Porque no dia seguinte, quando ela voltou para o abrigo para continuar o trabalho voluntário, um rapaz jovem se aproximou dela com passos calmos, olhar firme e uma descrição que chamava atenção. Ele tinha talvez uns 30 anos, gente. Um pouco mais, talvez. Cabelo bem cortado, roupa simples, mas de bom gosto. E nos olhos aquela chama de quem carrega uma história muito pesada nas costas. Ele parou na frente da Adriana com respeito. Esperou ela terminar de conversar com uma família de desabrigados. E só depois se apresentou com uma frase que fez o mundo dela girar. Ele disse que se chamava Heitor e que era o filho biológico do Arthur Brandão. Meu Deus do céu, minha gente! A Adriana quase caiu de joelhos ali. Ela olhou para a cara daquele rapaz, olhou para os olhos daquele rapaz e viu no fundo daquele olhar a mesma serenidade meio triste que o Arthur tinha nos últimos dias de vida. Viu o mesmo formato das sobrancelhas. Viu o mesmo sorriso discreto que o joalheiro dava quando estava contente com alguma coisa. E na hora, minha gente, na hora ela percebeu que aquilo não era um golpe, não era uma armação, não era mais uma jogada da Pilar para confundir a cabeça dela. Aquilo era verdade, aquilo era sangue, aquilo era o filho perdido do Arthur em pessoa. Mas a Adriana, mulher precavida que é, não ia acreditar assim de primeira. Ela pediu provas ao Heitor. Ela disse que precisava de documentos, de fotografias, de qualquer coisa que pudesse confirmar aquela história absurda antes de dar qualquer passo. E o Heitor, minha gente, o Heitor não se ofendeu com a desconfiança. Pelo contrário, ele elogiou a Adriana por não ser ingênua, por não morder qualquer isca, por ter os pés bem plantados no chão depois de tudo que ela tinha sofrido. E aí ele tirou do bolso interno do casaco uma certidão antiga, amarelada pelo tempo, com carimbo original de cartório do interior de Minas Gerais. Nessa certidão, gente do céu, estava lá o nome de Arthur Brandão, registrado como pai biológico dele. Assinatura reconhecida. Data compatível com a época em que o Arthur ainda era um rapaz jovem. A Adriana pegou o documento com as mãos trêmulas, minha gente. Ela leu cada linha com atenção, comparou as informações, verificou os detalhes. E enquanto ela lia, o Heitor tirou do pulso uma pulseira, gente. Uma pulseira exatamente igual àquela que o Arthur tinha dado para a Adriana no início da história deles. Aquela pulseira que a Adriana perdeu na enchente e que o Pedro devolveu para ela dias depois. Aquela pulseira que era uma peça exclusiva da joalheria dos Brandão, feita à mão pelo próprio Arthur com material único. O Heitor colocou a pulseira em cima da certidão e explicou que a mãe dele tinha guardado aquilo como única lembrança do amor que tinha vivido com o joalheiro. Meu Deus, minha gente! Era prova demais para qualquer dúvida. A Adriana começou a chorar, gente. Chorar de emoção, chorar de indignação, chorar de esperança. Porque naquele momento, ela entendeu que tudo, absolutamente tudo, ia mudar. E o Heitor, sensível como só o filho de Arthur podia ser, tirou ainda mais uma prova do bolso. Ele tirou uma foto antiga. Dessas fotografias em preto e branco que a gente já quase não vê mais. Uma foto do Arthur ainda jovem, com uns 20 e poucos anos, abraçado numa moça de cabelo comprido, sorrindo para a câmera com uma alegria que ninguém mais tinha visto no joalheiro depois. Essa era a mãe biológica do Heitor, gente. Uma mulher chamada Maria da Conceição.
que tinha morrido faz mais de 20 anos em circunstâncias que a Pilar tinha tratado de encobrir. Foi de cair o queixo, minha gente. A Adriana abraçou o Heitor ali mesmo, no meio do abrigo, na frente de todo mundo. Ela abraçou aquele rapaz como se estivesse abraçando o próprio Arthur, voltando do além para fazer justiça. E o Heitor, coitadinho, se emocionou também. Porque ele passou a vida inteira sem conhecer o pai, sem saber quem era, sem entender por que a mãe biológica sempre chorava quando ele perguntava sobre a família paterna. E finalmente, minha gente, finalmente ele estava encontrando uma pessoa que amou o pai dele de verdade e que ia lutar do lado dele por justiça. Mas o Heitor tinha uma história para contar, gente. E que história! Ele começou a explicar para a Adriana como ele descobriu tudo, como ele conseguiu chegar até ela, como ele decidiu voltar para o Brasil depois de tantos anos escondido no exterior. Ele contou que a mãe biológica dele, aquela Maria da Conceição da foto, era uma costureira humilde do interior de Minas Gerais que tinha conhecido o Arthur quando o joalheiro ainda era um vendedor viajante. Os dois se apaixonaram perdidamente, gente. Um amor daqueles que fazem a gente acreditar na alma gêmea. E dessa paixão nasceu o Heitor, ainda antes do Arthur ter estruturado o próprio negócio na cidade grande. Só que aí, minha gente, a família Brandão entrou em cena. A Pilar, com aqueles olhos de gavião que a gente conhece, começou a farejar que o irmão tinha alguma história escondida no interior. Ela começou a investigar por conta própria. Ela contratou detetive particular. Ela seguiu o Arthur em algumas viagens. E num belo dia, gente do céu, ela descobriu a existência daquela mulher e daquele menino. Ela apareceu na porta da casa da Maria da Conceição sem avisar, com 2 capangas do lado, com um envelope cheio de dinheiro numa mão e com uma ameaça de morte na outra. O Heitor contou para Adriana que a Pilar deixou muito claro para a mãe dele que se ela contasse para alguém sobre a existência do menino, se ela procurasse o Arthur, se ela tentasse ganhar qualquer parte da fortuna que a família estava construindo, ela ia acabar num barranco com bala na cabeça. E não só ela, gente. O menino também. O bebê ia sumir num acidente. Ia desaparecer sem deixar rastro. A Pilar, minha gente, foi capaz de ameaçar uma criança de colo para proteger a herança da família. A Maria da Conceição, coitada, ficou aterrorizada. Ela era uma mulher simples, sem estudo, sem família influente para recorrer, sem dinheiro para bancar advogado. E ela sabia que a Pilar tinha meios de cumprir cada ameaça que fazia. Então, ela tomou a decisão mais dolorosa da vida dela, gente. Ela mandou o filho embora. Ela colocou o Heitor num avião com destino ao exterior, com nome falso, com identidade forjada, com uma família adotiva que aceitou criar o menino em troca de uma quantia que a própria Pilar pagou para manter o segredo bem enterrado. Meu Deus do céu, minha gente! O coração da Adriana partiu ouvindo aquela história. Ela olhou para a cara daquele rapaz e viu ali um irmão de dor. Alguém que tinha sido arrancado do próprio pai. Alguém que tinha sido roubado de uma vida inteira. Alguém que tinha crescido no exterior sem saber quem realmente era. Sem saber que era herdeiro de uma fortuna. Sem saber que tinha um pai lutando pela existência dele. E o Heitor contou que só descobriu a verdade quando a mãe biológica dele estava no leito de morte. Faz alguns anos já. Foi ela quem soltou tudo, num último suspiro, dizendo que ele precisava saber quem era o pai verdadeiro dele, antes que fosse tarde demais. Mas o Heitor, gente, ele não voltou correndo para o Brasil na hora. Ele tinha medo, tinha dúvida, tinha uma vida construída no exterior com carreira, com amigos, com raízes. Ele demorou para decidir o que fazer com aquela informação avassaladora. E quando finalmente decidiu voltar, quando finalmente pegou coragem de encarar a família paterna, quando finalmente juntou dinheiro para bancar advogados e detetives no Brasil, foi que ele soube pela imprensa que o Arthur tinha morrido. Morrido na noite do próprio casamento. Morrido num acidente misterioso que ninguém tinha esclarecido direito. O Heitor caiu em depressão, minha gente. Ele tinha perdido o pai antes mesmo de conhecer. Ele tinha viajado tantas vezes para o Brasil na imaginação, ensaiado tantas conversas com o Arthur no espelho, imaginado tantos abraços de reencontro, e agora tudo aquilo era impossível. Mas ele não desistiu, gente. Pelo contrário, a morte do pai virou combustível para ele. Ele decidiu que ia ao Brasil descobrir a verdade sobre aquela morte suspeita e ia reivindicar a herança que a Pilar tinha roubado da família dele durante décadas. E foi por isso, minha gente, foi por isso que ele passou meses investigando por conta própria, antes de procurar a Adriana.
Ele contratou o detetive particular. Ele leu cada notícia sobre o caso. Ele acompanhou o julgamento da Adriana de longe. Ele juntou informações sobre cada membro da família Brandão. E foi nessa investigação que ele descobriu uma coisa que ninguém mais sabia. Gente do céu! Ele descobriu que o Arthur, antes de morrer, tinha escondido um testamento antigo. Um testamento verdadeiro. Um testamento que a Pilar nunca conseguiu botar as mãos. E aí, minha gente, a Adriana, ouvindo tudo aquilo, teve certeza de que a justiça finalmente estava do lado dela. Ela olhou para o Heitor e propôs ali mesmo uma aliança estratégica. Uma aliança daquelas que a gente vê em filme de vingança clássico. Ela disse que os dois juntos, com as provas que o Heitor tinha na mão e com o conhecimento que ela tinha da rotina dos Brandão, podiam derrubar a Pilar, o Ulisses e a Silvana de uma vez só, podiam recuperar a herança, podiam fazer justiça pela morte do Arthur, podiam encerrar de vez o ciclo de crueldade daquela família. O Heitor aceitou na hora, gente. Ele estendeu a mão para Adriana e disse que colocava todos os recursos financeiros dele à disposição da luta. Ele tinha juntado um bom dinheiro no exterior trabalhando duro e agora ia usar tudo para bancar advogados, detetives, seguranças, o que fosse necessário para levar o plano até o fim. A Adriana chorou de emoção outra vez, gente! Porque pela primeira vez desde que tinha saído do presídio, ela sentiu que tinha uma chance real de reverter tudo, de fazer os culpados pagarem, de recuperar a paz para a família dela. E o Mau, que tinha acompanhado toda a conversa em silêncio, se aproximou e se colocou à disposição como olhos e ouvidos da família dentro da cidade. O rapaz que sempre foi meio irrequieto, que sempre teve aquela veia de aventura, se transformou ali no braço tático da operação. Ele conhecia cada beco, cada boteco, cada informante da vizinhança. Ele podia circular por lugares onde ninguém suspeitaria dele. Ele podia coletar informações, seguir os passos dos Brandão, mapear os movimentos de cada um. E não parou por aí, minha gente. A Adriana se lembrou da Liris, aquela colega de presídio que tinha ganhado a liberdade condicional e agora estava trabalhando como garçonete num cassino clandestino. A Liris tinha contado para Adriana que o Ulisses frequentava aquele cassino, gente. O Ulisses estava lá todas as noites gastando o dinheiro do irmão morto em apostas idiotas. Então, a Adriana convidou a Liris para entrar no time. Convidou aquela mulher forte, aquela mulher batalhadora, aquela mulher que tinha um coração enorme, apesar de tudo que já tinha passado. E a Liris aceitou na mesma hora, gente. Os quatro se reuniram numa casa alugada, em nome do Heitor, em bairro afastado, longe dos olhos da Pilar. E ali, minha gente, ali eles montaram um plano em etapas para destruir os Brandão sem levantar suspeitas iniciais. Cada movimento pensado nos mínimos detalhes, cada palavra calculada, cada evidência guardada em cofre. Foi uma operação de estratégia que qualquer general ficaria orgulhoso, minha gente. A Adriana virou uma comandante, o Heitor virou o financiador silencioso, o Mau virou o espião de rua e a Liris virou a informante do cassino. Um esquadrão perfeito. Só que, minha gente do céu, o segredo não ia durar para sempre. Numa manhã qualquer, uma funcionária antiga da joalheria dos Brandão, uma senhora que trabalhava no estoque desde os tempos em que o Arthur era vivo, avistou o Heitor, por acaso, numa rua do centro. A mulher olhou de novo, apertou os olhos e reconheceu na hora aquele rosto. Ela lembrava, gente, ela lembrava de ter visto uma foto daquele menino guardada num porta-retrato antigo da mesa do Arthur, muitos anos atrás. Aquela foto que o Arthur guardava, escondido debaixo dos papéis, aquela foto que ele contemplava em silêncio quando achava que ninguém estava vendo. A funcionária correu, minha gente, correu direto para Pilar avisar, porque aquela mulher, apesar de tudo, tinha um pingo de bajulação pela nova patroa da casa e queria os pontos com ela. A Pilar estava tomando um café da manhã tranquilo, achando que estava com tudo sob controle, quando a funcionária chegou ofegante contando a novidade. E a expressão da Pilar, minha gente, a expressão da Pilar naquele momento não tem descrição. O rosto dela ficou branco como cera. As mãos começaram a tremer. O café que ela segurava na xícara escorreu pela mesa. Porque ela sabia, gente, ela sabia exatamente o que aquilo significava. A Pilar convocou o Ademir para uma reunião de emergência na hora, minha gente. Chamou o advogado corrupto às pressas. Fez ele largar tudo. Fez ele correr para a casa dela sem explicações. E quando o Ademir chegou, ela contou tudo aos berros. Contou sobre a existência do Heitor,
Contou sobre o crime que ela tinha cometido décadas atrás. Contou sobre o testamento antigo que o Arthur podia ter deixado escondido. O Ademir, gente do céu, ficou de queixo caído. Ele achava que já tinha visto de tudo naquela família, mas essa história superou qualquer expectativa. A Pilar não conseguiu dormir naquela noite, minha gente do céu. Ela andou de um canto para o outro do quarto luxuoso, com a maquiagem borrada, com o cabelo desgrenhado, com o roupão de seda amarrotado. Ela abriu a garrafa de uísque caro, dessas que o Arthur guardava para os clientes importantes, e virou uma dose atrás da outra, tentando afogar o pavor que crescia no peito. Porque a mulher sabia, minha gente. Ela sabia que a hora do juízo final tinha finalmente chegado depois de décadas de crueldade acumulada. E aí, gente, ela começou a fazer ligações desesperadas na madrugada. Ligou para pessoas do interior que ela tinha comprado décadas atrás. Ligou para antigos capangas que ela tinha usado para ameaçar a Maria da Conceição. Ligou para donos de cartório que ela tinha subornado para apagar registros da existência do menino. Mas, gente do céu, quase todo mundo ou tinha morrido, ou tinha se mudado, ou não atendia mais em número velho. O passado que ela tinha enterrado com tanto cuidado estava desmoronando na cara dela numa velocidade assustadora. O Ademir chegou na mansão às 3 da manhã, minha gente, com o rosto amarrotado de sono e uma pasta cheia de documentos jurídicos debaixo do braço. A Pilar recebeu o advogado no escritório do Arthur, aquele mesmo escritório que ela tinha tomado depois de expulsar a família da Adriana. E os dois passaram horas debruçados sobre livros de direito, discutindo estratégias, arquitetando manobras jurídicas que pudessem retardar o processo do Heitor por anos e anos na justiça. O Ademir sugeriu uma coisa terrível, gente. Ele sugeriu que a Pilar contratasse um investigador particular para ir atrás de qualquer coisa comprometedora sobre o Heitor no exterior. Qualquer dívida antiga, qualquer briga em bar, qualquer relacionamento mal terminado, qualquer processozinho civil que ninguém lembrava mais. Qualquer detalhe que pudesse ser usado para manchar a imagem do rapaz no tribunal e fazer o juiz duvidar do caráter dele. A Pilar aceitou a ideia na hora, minha gente do céu. Autorizou uma soma absurda de dinheiro para essa investigação suja começar imediatamente. Mas o Ademir foi mais longe ainda, gente. Ele propôs contratar um perito criminal duvidoso, dessas figuras que trabalham nos porões da justiça, para questionar tecnicamente a validade do futuro exame de DNA. A ideia era plantar dúvidas sobre a coleta do material do Arthur na autópsia, questionar a cadeia de custódia, dizer que houve contaminação da amostra, qualquer coisa para empurrar o processo para frente, para ganhar tempo, para tentar exaurir financeiramente o Heitor e a Adriana antes que o desfecho chegasse. A Pilar, minha gente, com os olhos vermelhos de choro e de álcool, autorizou tudo. Assinou cheques, liberou senhas, transferiu valores para contas do Ademir. Ela estava disposta a torrar cada centavo que ainda tinha para impedir aquele rapaz de reclamar a herança. Porque na cabeça retorcida dela, gente do céu, perder a fortuna era pior do que ir para a cadeia. Perder o luxo era pior do que perder a dignidade. E ela ia lutar até o último centavo, até a última manobra, até a última mentira que a criatividade dela conseguisse inventar naquela madrugada de pavor. O Ademir tentou pensar rápido, minha gente. Ele sugeriu que a Pilar contestasse imediatamente a legitimidade do rapaz, antes que ele entrasse com qualquer ação na justiça. Sugeriu que eles arranjassem provas falsas, dizendo que o Heitor era um golpista, um oportunista, um farsante que tinha aparecido para explorar a família enlutada. Sugeriu que eles subornassem juízes, comprassem peritos, forjassem documentos. Fosse o que fosse necessário para impedir aquele rapaz de reclamar o que era dele por direito de sangue. Mas a Pilar, minha gente, a Pilar não confiava só na justiça. Ela contratou capangas para vigiar o Heitor dia e noite. Ela queria saber onde ele morava, com quem ele andava, quem eram os aliados dele na cidade. Ela precisava de informação para planejar o próximo passo. E os capangas começaram a rondar a região onde a Adriana morava com a família, gente. Começaram a fotografar, começaram a seguir, começaram a mapear cada movimento do rapaz. E enquanto isso, do outro lado da mansão, a Silvana escutou parte da conversa entre a Pilar e o Ademir. Ela estava passando no corredor para ir tomar café quando pegou pedaços das frases "gente do céu". Ela escutou o nome do Heitor sendo pronunciado. Escutou palavras como testamento, herança, fraude. E ela ficou perturbada, minha gente. Porque ela lembrou na hora que o Tiago, o filho amado dela, ia perder tudo
se aquele rapaz misterioso conseguisse reivindicar a paternidade. Todos os planos que ela tinha construído, todos os cálculos que ela tinha feito, todas as brigas que ela tinha comprado para proteger a herança do garoto iam por água abaixo. A Silvana passou a noite em claro, minha gente. Andou de um lado para o outro do quarto, chorou baixinho no travesseiro, ligou para o Ulisses pedindo apoio. O Ulisses, coitado, estava mais preocupado em conseguir dinheiro para o cassino do que em resolver problema de família. Ele desligou o telefone rapidinho, dizendo que ia dormir. E a Silvana ficou sozinha com o medo dela, minha gente. Um medo enorme, um medo real, um medo justificado, porque ela sabia que a hora do acerto de contas tinha chegado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Heitor tomava uma decisão que ia mudar tudo. Ele decidiu contratar o Pedro como advogado para dar entrada oficial no reconhecimento de paternidade. O Pedro, gente do céu, aceitou o caso na hora. Aceitou porque acreditou nas provas. Aceitou porque conhecia o caráter dúbio da família Brandão. E aceitou principalmente porque estava com o coração dividido, morrendo de amor pela Adriana, casado com a Bruna por circunstâncias que ele mesmo estava se arrependendo, e vendo naquele caso uma chance de finalmente fazer justiça pela mulher que ele amava de verdade. O Pedro trabalhou como nunca, minha gente. Ele fez o pedido de exame de DNA comparativo com o material genético guardado da autópsia do Arthur. Ele preparou petições impecáveis, argumentos jurídicos brilhantes, documentação organizada nos mínimos detalhes. E o juiz, ao receber o pedido, aceitou dar caráter de urgência ao caso devido à movimentação intensa que estava acontecendo na herança. O advogado tinha argumentado que se o exame demorasse, os falsos herdeiros iam torrar todo o patrimônio antes que a verdade viesse à tona. Mas o Heitor tinha guardado a melhor cartada para o final, minha gente. Aquele testamento antigo que ele tinha mencionado para Adriana, aquele documento verdadeiro que o Arthur tinha escondido antes de morrer, estava guardado num cofre bancário registrado sob nome falso, Gente do Céu. O Heitor tinha descoberto a existência daquele cofre através de uma pista antiga que a mãe biológica dele tinha deixado num caderno. Foi uma busca de meses até localizar o banco, até identificar a agência, até conseguir a chave. E quando ele finalmente abriu aquele cofre, minha gente, encontrou lá dentro um testamento escrito de próprio punho pelo Arthur, com assinatura reconhecida em cartório, com testemunhas idôneas, com data que provava que o documento era muito anterior à morte do joalheiro. Nesse testamento, gente do céu, o Arthur declarava o Heitor como o único herdeiro universal de toda a fortuna que ele deixasse para trás. Declarava expressamente que a Pilar, o Ulisses e a Silvana estavam excluídos de qualquer participação. E deixava claro que fez aquele documento porque tinha certeza de que os irmãos tinham feito algo de muito grave com o filho biológico dele. Meu Deus do céu, minha gente, era prova pesada demais para qualquer defesa. O Pedro apresentou o testamento em juízo, e a família Brandão inteira foi convocada a comparecer numa audiência pública para tomar conhecimento do documento. A Pilar chegou ao fórum branca como papel, minha gente. O Ulisses veio suando frio, com as mãos tremendo, com o cabelo despenteado. A Silvana veio arrastando o Tiago pelo braço, tentando manter a compostura mesmo com o desespero visível no rosto. Mas a Pilar não ia se entregar tão fácil, gente. A mulher tinha um último cartucho na manga. Ela invadiu o escritório do Pedro naquela mesma noite, tentando roubar o testamento original guardado no cofre. Vocês precisam ver a cena, minha gente. A Pilar entrando pela porta de trás com um serralheiro contratado, arrombando cadeados, remexendo em gavetas, procurando desesperada aquele documento que ia selar a queda dela. Só que o Kleber, o parceiro do Pedro no escritório, estava trabalhando até tarde naquela noite, revisando um outro caso. E ele viu tudo pelas câmeras de segurança do prédio. Ele viu a Pilar se movimentando pela sala do Pedro, viu ela mexendo no cofre, viu ela agindo como uma criminosa comum. O Kleber acionou a polícia na hora, gente do céu. Ligou para a viatura mais próxima, orientou os policiais sobre como entrar sem alertar a invasora, coordenou a operação como um verdadeiro estrategista. A Pilar foi flagrada com as mãos na massa, minha gente. Foi levada para prestar depoimento na delegacia naquela mesma madrugada, algemada, humilhada, com o cabelo desarrumado e a maquiagem borrada de suor. Mas o delegado, por falta de flagrante direto com o documento na mão, acabou liberando ela depois de algumas horas. Ela saiu daquela delegacia jurando vingança, minha gente. Jurando que ia derrubar a Adriana, o Heitor, o Pedro, todo mundo que ousou desafiar ela.
E aí, gente do céu, o Ademir teve uma ideia diabólica. Ele orientou a Pilar a forjar um testamento falso para contestar o documento apresentado pelo Heitor. A ideia era fabricar um segundo testamento, dizendo que o Arthur tinha revogado o primeiro dias antes de morrer, deixando tudo para a família Brandão como sempre foi combinado. Eles contrataram um falsificador profissional, imprimiram o documento em papel envelhecido artificialmente, conseguiram até algumas assinaturas parecidas com a do Arthur. Mas o Heitor descobriu a manobra a tempo, minha gente. O Mau, que estava de olho em cada movimento da família Brandão, viu o Ademir saindo do escritório com um envelope suspeito e seguiu o advogado até um endereço no centro. Lá dentro, gente, estava rolando a falsificação do documento. O Mau conseguiu fotografar tudo pela janela, filmou o falsificador trabalhando, gravou até uma conversa comprometedora entre o Ademir e o falsário. O Heitor apresentou tudo em juízo, minha gente. Apresentou cópias autenticadas em cartório do documento verdadeiro. Apresentou o vídeo da falsificação. Apresentou fotografias comprometedoras. O juiz ficou possesso, gente do céu. Convocou o Ademir para prestar esclarecimentos numa audiência extraordinária. Abriu processo criminal contra a Pilar e determinou que o testamento original fosse preservado sob proteção especial do judiciário. E aí, minha gente, chegou o dia mais aguardado dessa história toda. O dia do resultado do exame de DNA. O laudo pericial chegou ao fórum numa manhã de terça-feira, com selo oficial, com carimbo do laboratório, com todos os requisitos técnicos de validade. O Pedro pediu para ler o resultado em audiência pública, com toda a família Brandão presente, com câmeras da imprensa registrando cada segundo daquele momento histórico. E o resultado, gente do céu, comprovou em 100% a paternidade do Arthur. 100%, minha gente. A ciência não deixou nenhuma margem para dúvida. O Heitor era, sem sombra de questionamento, filho biológico do joalheiro morto. A Pilar tentou gritar no meio do tribunal que o exame tinha sido fraudado, que os peritos tinham sido comprados, que aquilo era uma armação contra a família dela. Mas o juiz calou ela na hora, gente. Ameaçou prender ela por desacato ao tribunal. Ordenou que ela ficasse quieta ou seria removida dali algemada. O clima daquela audiência estava insuportável, gente do céu. A sala do tribunal estava lotada de gente da imprensa, de curiosos, de conhecidos da família, de gente que só queria uma cadeira de camarote para ver a queda dos Brandão. Repórteres de todos os canais tinham furado a segurança para registrar o momento histórico. Câmeras clicando de todos os lados, microfones tentando pegar cada palavra. Cinegrafistas em pé nas cadeiras para conseguir o melhor ângulo. A imprensa tinha farejado o escândalo dos Brandão faz semanas e agora estava lá, para devorar cada detalhe daquele desfecho aguardado. O Pedro se levantou da mesa da defesa, minha gente do céu, com o envelope lacrado do laudo pericial nas mãos. Ele olhou para Adriana, que estava na primeira fila do público, deu um sorriso discreto de coragem e depois se virou para o juiz para pedir formalmente a abertura do documento. O magistrado, um senhor de barba branca e olhar sereno, autorizou a leitura pública com voz firme e pausada. E o silêncio que caiu na sala naquele momento, gente, era daqueles silêncios que a gente ouve o próprio coração batendo dentro do peito de tão fundo. O perito responsável pelo exame se aproximou do microfone com passos lentos. Minha gente! Ele abriu o envelope oficial na frente de todos, tirou o laudo com todo o cuidado técnico do mundo e começou a ler cada linha com voz pausada. Explicou primeiro a metodologia científica utilizada, os padrões internacionais seguidos, a precisão do laboratório. E foi construindo aquela tensão que fazia cada pessoa presente prender a respiração, aguardando a frase final, que valeria uma fortuna inteira. O Heitor estava do lado do Pedro com as mãos entrelaçadas em cima da mesa. Gente do céu! O rapaz respirava fundo, controlando a emoção, mordendo o lábio para não deixar escapar uma lágrima antes da hora. Do outro lado, a Adriana segurava o braço do Otoniel com força, sentindo o coração querer sair pela boca. A Elisa apertava um lencinho no colo com os dedos brancos de tensão. Cada família estava vivendo aqueles segundos como se fossem horas de agonia pura. Quando o perito chegou na conclusão, minha gente do céu, a sala inteira ficou em suspenso. Ele ergueu os olhos do papel, olhou para a família Brandão sentada do outro lado, olhou para o Heitor que estava aguardando o veredito da ciência e leu a sentença técnica em voz alta e cristalina. 100% de compatibilidade genética entre o material biológico do Arthur Brandão
e o material do requerente Heitor. 100%, gente do céu, sem margem alguma de erro estatístico. A ciência mais precisa do mundo tinha falado a verdade, que a Pilar tinha tentado esconder por décadas de crueldade calculada. Um burburinho tomou conta da sala, minha gente. Repórteres começaram a digitar em celulares. Fotógrafos disparavam flashes ininterruptamente. O Heitor abaixou a cabeça e chorou baixinho pela primeira vez desde que tinha chegado ao Brasil. A Adriana levantou os braços para o céu num gesto silencioso de gratidão. Foi um daqueles momentos que a gente sente que a justiça, mesmo demorando, mesmo custando muito, sempre encontra um jeito de brilhar bem no meio da lama. O Ulisses caiu na cadeira do lado ao ouvir o resultado. O rosto do homem desabou de vez, minha gente. Ele começou a chorar em silêncio, com as mãos cobrindo o rosto, com os ombros tremendo, porque naquele instante ele percebeu o tamanho do buraco que tinha se enfiado. Ele ia perder tudo o que gastou desde a morte do irmão. As dívidas com agiotas iam sobrar sem cobertura. As apostas do cassino iam voltar para assombrar ele. Os luxos que ele proporcionou para Fábia iam ter que ser devolvidos. A Silvana entrou em colapso total, minha gente do céu. A mulher gritou no meio da audiência, chorou desesperada. Foi amparada pelo próprio Tiago, que também estava atônito com a virada. Porque o Tiago, coitado, perdeu naquele instante o posto de inventariante que o juiz tinha dado a ele. Perdeu a herança que a mãe tinha lutado tanto para proteger. Perdeu a joalheria que ele estava aprendendo a administrar. Foi um golpe fatal na família Brandão como um todo, minha gente. E foi aí, gente, foi aí que chegou o dia da posse. O dia em que o Heitor, acompanhado dos oficiais de justiça, entrou naquela mansão para tomar o que era dele por direito de sangue. O dia em que a Adriana, ao lado dele, viu com os próprios olhos a queda dos que a colocaram numa cela por 6 anos. O dia em que a Pilar, humilhada, teve que sair carregando as próprias malas na frente de quem ela sempre desprezou. E depois de instalados na mansão, o Heitor fez uma coisa que só um verdadeiro filho do Arthur faria, minha gente. Ele dividiu oficialmente parte da fortuna com a Adriana, como reparação pelos anos de prisão injusta que ela sofreu. Fez tudo com contratos, com assinaturas, com testemunhas, uma quantia generosa para que a Adriana pudesse custear a defesa que ia reverter a condenação por assassinato, para que ela pudesse contratar os melhores advogados, para que ela pudesse limpar o nome dela de uma vez por todas nesse país. A Adriana chorou de emoção outra vez, minha gente. Ela abraçou o Heitor como se estivesse abraçando um irmão que ela nunca teve e prometeu ali mesmo que aquele dinheiro ia ser usado com muita responsabilidade, que ela não ia gastar em luxo, não ia se perder no consumismo, não ia esquecer as raízes humildes da família dela. O dinheiro ia servir para fazer justiça, para ajudar quem precisa, para construir uma vida digna para Elisa, que estava lutando contra a fibromialgia, para Otoniel, que sempre foi um pilar de força, para o Mau, que sempre foi um companheiro leal. E o Mau, gente do céu, assumiu ali a gestão da joalheria ao lado do Heitor como novo braço direito da família. O rapaz, que sempre foi visto como o irmão desajustado, sempre foi visto como aquele meio perdido no mundo, se transformou num executivo respeitado, num profissional dedicado, num homem de negócios sério. O Heitor, sensível como só o filho de Arthur podia ser, viu no cunhado o parceiro ideal para tocar a joalheria com honestidade e trabalho duro. A Liris também recebeu o reconhecimento merecido, minha gente. Ela ganhou uma participação nos negócios da família como agradecimento pela ajuda decisiva que ela deu contra Ulisses no cassino. Foi ela quem repassou informações sobre as dívidas. Foi ela quem viu os capangas negociando com o Ulisses. Foi ela quem confirmou os endereços dos agiotas. Sem a Liris, minha gente, muitos passos daquela operação não teriam sido possíveis. E o Heitor não esqueceu de recompensar cada aliado como um verdadeiro homem de honra. Mas a história ainda não acabou aqui, minha gente do céu. Porque a Adriana, com todo o dinheiro da reparação na mão, com toda a força da justiça do lado dela, com toda a família reunida numa nova morada digna, não está satisfeita ainda. Ela olhou para o Heitor, para a família, para Pedro, que estava presente naquele momento, e fez uma promessa solene diante de todos. Uma promessa que faz o coração da gente bater mais forte só de ouvir. Ela prometeu que a Pilar ainda ia pagar pelo assassinato do Arthur, ainda ia pagar pelos 6 anos de prisão que ela sofreu injustamente, ainda ia pagar por cada crueldade, por cada tortura psicológica, por cada humilhação que aquela mulher perversa infligiu na família dela.
A Pilar podia ter perdido a mansão, podia ter perdido o dinheiro, podia ter perdido a posição social, mas ainda faltava a conta mais pesada de todas ser paga. E essa conta, minha gente, ia ser cobrada com todo o rigor da lei, com toda a força da justiça, com toda a determinação de uma mulher que passou anos apodrecendo por um crime que ela não cometeu. E o Heitor apertou a mão da Adriana, selando o compromisso, minha gente. Ele disse que ia estar do lado dela até o último dia, até a última audiência, até a última sentença. Porque ele também queria justiça pelo pai. Ele também queria que a assassina do Arthur, seja quem fosse, respondesse pelo crime, e ele acreditava com todas as forças da alma dele que a Pilar tinha alguma coisa a ver com aquela morte suspeita na noite do casamento. A cena termina, minha gente do céu, com a família reunida numa mesa enorme, com jantar sendo servido, com risadas voltando a ecoar naquela casa que tinha sido tomada por tanta maldade. O Otoniel senta na cabeceira. A Elisa toma um remédio para fibromialgia com um sorriso no rosto. O Mau brinca com um sobrinho pequeno que apareceu em cena. A Liris conversa com o Nicolau que veio visitar. E a Adriana troca um olhar cúmplice com o Pedro que, apesar de ainda casado com a Bruna, não conseguiu deixar de comparecer àquele jantar histórico. E o Heitor, gente do céu, se levanta para fazer um brinde. Ele levanta a taça, olha para cada rosto ao redor da mesa e diz palavras que ficam ecoando na cabeça da gente. Ele diz que finalmente encontrou a família que ele nunca teve. Ele diz que o pai dele, mesmo do outro lado, está orgulhoso de ver aquela cena de justiça. Ele diz que essa nova família Brandão vai ser diferente da anterior. Vai ser uma família baseada em amor, em respeito, em trabalho honesto, em cuidado com o próximo. Minha gente do céu, foi um capítulo de emocionar até o mais duro dos corações, de arrepiar os pelinhos do braço, de fazer a gente acreditar de novo que a justiça, mesmo demorando, mesmo levando anos, mesmo custando muitas lágrimas, sempre chega para quem tem a verdade do lado. A Adriana levantou a cabeça. Os Brandão vilões caíram. E uma nova era começou naquela casa que agora tem um dono legítimo, um dono de sangue, um dono que carrega no rosto o mesmo olhar sereno do Arthur. Agora eu quero ouvir vocês, minha gente querida. Vocês acham que a Pilar merece perdão depois de tudo que ela fez? Depois de esconder um menino inocente do próprio pai? Depois de ameaçar uma mulher humilde de morte? Depois de mandar prender uma inocente por um crime que ela não cometeu? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, que eu vou ler cada uma com muito carinho. E que nota de 0 a 10 vocês dão pro Heitor, esse personagem novo que chegou para virar a mesa da novela? Vocês estão amando esse rapaz que apareceu do nada com uma história tão comovente? Vocês acham que ele vai conseguir se acertar de vez com a família da Adriana e talvez até virar cunhado do Pedro? Comenta aí embaixo o que vocês acham desse novo herdeiro do Arthur. E não esquece, minha gente, deixa aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela para vocês. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma reviravolta dessa história. E compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que também acompanha Quem Ama Cuida e que precisa ficar por dentro dessa bomba que a novela acabou de soltar. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, minha gente. Até o próximo vídeo aqui no canal, onde a gente continua vivendo cada emoção dessa novela juntos. Tchau, tchau, tchau.